A paz do Senhor a todos os irmãos que nos assistem em mais um vídeo da Escola Bíblica Dominical para a turma de adolescentes Galera de Cristo, a qual esse trimestre nós estamos aprendendo sobre igreja, corpo de Cristo e agência de Deus no mundo. Hoje nós vamos aprender a lição de número 7, que tem como título: O vencedor receberá uma pedra branca. Nós vamos ler aqui o texto em Apocalipse, capítulo de número 2, versículo de número 12 ao 17, que diz assim: E ao anjo da igreja que está em Pérgamo, escreve isto, diz aquele que tem a espada aguda de 2 fios: Eu sei as tuas obras e onde habitas, que é onde está o trono de Satanás, e retens o meu nome e não negaste a minha fé, ainda nos dias de Antipas, minha fiel testemunha, o qual foi morto entre vós, onde Satanás habita. Mas umas poucas coisas tenho contra ti, porque tens lá os que seguem a doutrina de Balaão, o qual ensinava Balaque a lançar tropeços diante dos filhos de Israel, para que comessem dos sacrifícios da idolatria e se prostituíssem. Assim tens também os que seguem a doutrina dos nicolaítas, o que eu aborreço. Arrepende-te, pois. Quando não, em breve virei a ti e contra eles batalharei com a espada da minha boca. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, darei eu a comer do maná escondido e dar-lhe-ei uma pedra branca, e na pedra um novo nome escrito, o qual ninguém conhece senão aquele que o recebe. Amém? Hoje nós vamos ler a lição 7, que fala: O vencedor receberá uma pedra branca. Vamos falar a respeito da igreja de Pérgamo, uma das 7 igrejas localizadas ali na Ásia Menor, a qual João escreveu essa carta para eles a pedido do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, depois que ele teve essa visão. O que significa trono de Satanás, no ponto de debate aqui? Nós vemos que o povo ali daquela cidade era um povo bem idólatra, né? Muitas pessoas idolatravam os deuses, principalmente deuses romanos. Então, se tem uma coisa que Deus abomina é a idolatria. E por que ele estava situado na igreja de Pérgamo, esse trono de Satanás? Quem é o possuidor da espada afiada de 2 gumes? É o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Quais eram as características positivas de Pérgamo? Qual será a recompensa daqueles que se arrependerem? Tudo isso nós vamos aprender hoje nessa lição. Papo sério aqui, o contexto de Pérgamo. Pérgamo foi uma cidade que existiu há mais ou menos 197 a 159 anos antes de Cristo. Ela foi fundada, localizada próximo ao rio Caico, aqui nas partes do Egito ali. Ela era famosa porque tinha uma biblioteca, né? Ali foi fabricado o pergaminho e tantas essas coisas, né? Então era uma cidade já evoluída, né? Que tinha uma grande biblioteca, onde tinha também o templo do deus Asclépio, como está dizendo aqui na lição, que era o deus da medicina. Acreditava-se que era uma divindade que curava. E o pergaminho, como eu falei, ele foi originado da cidade de Pérgamo. Então lá era uma cidade bem famosa, né? Por quê? Porque tinha pergaminhos. Era uma cidade que para aquela época ela já era bem evoluída. Eles já estavam bem aptos na escrita, produziam pergaminhos, tinham grandes bibliotecas ali, a qual as pessoas poderiam estudar. Então era uma cidade bem avançada para aquela época a qual ela vivia. 1.1, o tópico 1.1 vai falar sobre a carta de alerta. Nós vemos que quando João ele escreve essa carta para a igreja de Pérgamo, ele está falando que a respeito da idolatria, que eles mantinham ali o trono de Satanás naquele lugar. E se tem uma coisa que Deus abomina, é a idolatria. Porque nós vemos que Deus fala que somente a Ele adorarás, somente ao Senhor teu Deus prestarás culto. E aí ele fala: não adorarás imagens de escultura, como está escrito lá em Êxodo, no capítulo 20, onde fala ali todos os mandamentos que o Senhor deixou para Moisés. E uma coisa que Deus abomina é a idolatria, porque somente Ele merece ser adorado. E todos esses deuses são feitos por mãos de homens, como nós aprendemos no Salmo de Davi. Eles têm boca, mas não falam. Têm olhos, mas não veem. Têm ouvidos, mas não ouvem.
Então são deuses falsos, deuses criados pelo próprio ser humano. Então, aquela igreja, aquele povo era uma igreja fiel, porém, no meio deles ainda existiam pessoas idólatras, existiam pessoas que prestavam cultos aos romanos, porque os romanos eles se consideravam deuses, tanto que César ele fez uma estátua lá e todo mundo tinha que adorar aquela estátua, né, dele. Ele se considerava um deus. Por quê? Porque ele achava que ele era o que supria todas as necessidades das pessoas. Então, o que as pessoas precisassem deveriam recorrer a ele. Ele não aceitava que existisse outro Deus além dele. Amém? E a repreensão do Senhor tinha o objetivo de fazer com que aquelas pessoas deixassem a idolatria. Ou seja, que eles deveriam adorar somente ao Deus verdadeiro, que é o nosso Senhor e Salvador, aquele que tem todo o poder no céu, na terra e até debaixo da terra. E abandonassem os ensinos de Balaão e dos nicolaítas, que pudessem voltar inteiramente a Deus. Nós vemos que Balaão, o que ele fez? Quando nós vamos para o Antigo Testamento, nós vemos que Balaão ele fez com que o povo tropeçasse, né? Porque ele falou, como eu posso amaldiçoar aquilo que Deus abençoou? Ele sabia que ele não podia amaldiçoar o povo de Israel. Então o que ele fez? Fez com que o povo se prostituísse, se misturasse com os povos daquelas cidades ali pagãs. Com isso eles idolatrariam os deuses deles e entristeceriam a Deus, afrontariam a Deus. Então esse foi o pecado do povo, a idolatria. Nós vemos ali que quando Moisés sobe para o monte para orar e fica ali por um tempo, o povo fala, e agora, o que vamos fazer? E aí chamam Arão pede para eles que eles peguem todos os pingentes, todas as coisas que eles tinham de ouro, derreteram e fizeram ali um bezerro de ouro. E aí falaram, aí está o seu Deus. E começaram a adorar aquele bezerro. E aí Moisés desce, revoltado com aquilo que ele vê, porque Deus fala para ele, ó Moisés, o povo está fazendo coisa errada lá. O barulho que está tendo lá embaixo não é de glória a Deus, mas é um barulho de adoração a deuses falsos, a deuses pagãos. E aí nós sabemos o que acontece. Moisés dá uma tremenda bronca ali naquele povo e fala para eles que eles não deveriam fazer aquilo. O trono de Satanás, 1.2. A principal mudança que precisava ocorrer na igreja de Pérgamo era a do aprofundamento no conhecimento da palavra de Deus, a fim de usá-la para combater aquela prática. Ou seja, era um povo que precisava conhecer um pouco mais a palavra de Deus. Porque quando a gente conhece mais a Deus, a gente vai entender algumas práticas que são erradas na nossa vida e que precisam ser corrigidas. E uma das práticas que eles tinham era essa, da idolatria. Estavam acostumados a adorar outros deuses. Mas agora eles haviam tido um encontro com o Senhor Jesus Cristo e precisavam que abandonar essas práticas. E somente por meio da palavra, porque é a palavra que nos ensina a respeito de nós devemos adorar somente a um Deus. Então eles precisavam que ter um aprofundamento, um conhecimento melhor. Nós vemos que existem muitas pessoas hoje em dia que vivem o quê? Na superfície. Vivem só por cima, não querem ir num relacionamento mais profundo. E para nós conhecermos mais a Deus é somente por meio da oração e da palavra. Porque é na palavra, quando nós conhecemos a palavra, que nós conhecemos ao nosso Deus. O que Davi fala? Eu escondi a tua palavra no meu coração, para não pecar contra ti. Então ele tinha a palavra guardada dentro dele. Ela é lâmpada para os nossos pés e também é luz para o nosso caminho. Mas, somente após o cativeiro babilônico, o Senhor conseguiu extirpar essa prática do seu povo. Esse cativeiro é o mesmo que se encontra relatado nos livros de 2 Reis 24, Neemias, Daniel, Amós, que fala então por causa do paganismo, né? O Senhor disse que Satanás habitava naquela cidade. Por quê? Porque eles permitiram isso, né? Aqui fala que um cristão espiritualmente saudável vive em constante harmonia com esse alimento espiritual, ou seja, a palavra. Então, quando nós conhecemos a palavra, vai ser muito mais difícil da gente errar. Não que a gente vá ser perfeito, mas a gente vai ter um conhecimento melhor do Deus a quem nós servimos. Então, existem muitas pessoas que vão para a igreja há tantos anos, mas ainda não conhecem verdadeiramente. Por quê? Porque às vezes está 30, 40 anos na igreja, mas não conhece a palavra, não medita na palavra de Deus, nas sagradas escrituras, que são alimento
para a nossa alma e são direção para o nosso caminho. É através da palavra que nós somos orientados, porque a palavra de Deus, ela é o quê? A Bíblia é um manual do cristão. Sem oração e palavra, o cristão não sobrevive, porque a oração é o nosso oxigênio, a palavra é o nosso alimento, é o nosso guia. 2. A correção leva ao crescimento. Quando o Senhor corrige, é porque Ele nos ama. O que a Bíblia fala? Que o Senhor, Ele corrige aos filhos que ama. Um pai, por exemplo, quando ele vê o seu filho fazendo uma coisa errada, o que ele vai fazer? Ele vai corrigir, a fim de que o filho venha aprender, por meio daquela correção, a não cair mais naquele erro. E se for preciso, ele corrige várias vezes, não só uma, duas, três, mas até que o filho aprenda o que é preciso ser feito, que aquilo que ele está fazendo é errado e precisa ser corrigido. Então Deus, como Ele nos conhece muito bem, Ele nos corrige quando estamos andando por caminhos tortuosos. E se tem uma coisa que o povo de Israel sempre fez, foi caminhar para longe de Deus. Por mais que Deus os amasse, mas eles sempre caíam nesse erro da idolatria, de adorar a outros deuses, de prestar sacrifício a outros deuses, como nós vemos no Antigo Testamento. Então Deus, ele precisava fazer com que eles entendessem que aqueles deuses não tinham poder. Por quê? Porque Israel estava relacionado com a terra. Então eles achavam que adorando esses deuses, a terra seria fértil, como nós vemos ali a respeito quando Elias desafia os profetas de Baal e Azera. Ali nós vemos que o povo estava caindo no erro de adorar aqueles deuses. Por quê? Porque achavam que traria fertilidade para a terra, que a terra de Israel seria uma terra próspera. E nós vemos que não foi assim que aconteceu. Então esse é o mesmo princípio que leva um agricultor a podar uma árvore, por exemplo. A poda tem o objetivo de o quê? Fazer com que a árvore cresça e tenha frutos mais nutritivos e saborosos. Ou seja, a árvore ela vai crescendo. Então ela precisa o quê? Ser podada. Ela vai sendo cortada, tirada algumas imperfeições, alguns galhos secos que já estão morrendo, porque quando ela corta aquele galho, vai crescer um galho mais novo, mais viçoso e vai produzir um fruto muito mais bonito. Então, a árvore ela precisa ser cortada, tanto que Jesus ele fala que ele é a videira e nós somos os ramos. E a gente precisa ser podados, precisa ser o quê? Ensinado. E nós somos ensinados o quê? Por meio da palavra, por meio do direcionamento que vem de Deus para nós. Hoje nós somos instruídos pela palavra. Naquela época ainda não existia a palavra. A Bíblia não estava escrita totalmente. Então eles se relacionavam na época de João o quê? Por cartas. Os apóstolos escreviam cartas a fim de alertar a igreja. Nós vemos que Paulo escreveu muitas cartas para os povos coríntios, ali, Efésios, várias províncias, e agora João estava com essa responsabilidade de escrever para a igreja de Pérgamo, para que eles pudessem sair daquele erro que eles estavam cometendo. 2.1. Cuidado com os falsos ensinos. As recomendações dadas por João à igreja de Pérgamo eram poucas em relação à sua fidelidade, porque, como eu falei, eles passavam muitas provas, muitas dificuldades e não negavam a Deus. O problema deles era que eles permitiam que se introduzissem novas doutrinas, como nós vemos ali, as doutrinas dos nicolaítas. No entanto, ele colocou-se contra os que seguiam a doutrina de um profeta, que era Balaão, como eu falei, que se vendeu para ajudar a destruir o povo de Deus no Antigo Testamento. Sua doutrina foi um tropeço colocado diante dos filhos de Israel, tal como uma isca sedutora. Nessa carta, os conselhos de João relacionados à idolatria, à prostituição, à avareza e à ambição por bens materiais, sem medir as consequências. Então, o que João estava alertando eles? Para eles não caírem nesses falsos ensinos, porque naquela época, hoje ainda tem também muito isso, muitas heresias, e naquela época existiam muitos estudos, muitos falsos mestres, muitas pessoas que queriam desviar o cristianismo. Existiam muitas pessoas que queriam criar doutrinas a fim de afastar as pessoas da palavra de Deus. Muitos hereges, muitas pessoas que traziam coisas que não tinham nada a ver, como existia o gnosticismo e tantas outras seitas, tantos outros falsos ensinos naquela época, que queriam o quê? Desvirtuar. Então nós vemos que desde os tempos passados já existiam essas coisas. Não pense que é só nos dias de hoje que existem falsos mestres, falsos doutores, pessoas que querem desvirtuar o povo
de viver uma vida corretamente com Deus. Naquele tempo já existia também muitas dessas coisas. O cuidado com a tolerância ao que está errado. Muitas das vezes nós toleramos muitas coisas erradas, né? Falamos, não, mas é só uma coisinha de nada, é só uma coisinha pequena, isso aqui não vai interferir em nada na minha vida. E aí quando a gente vê, a gente já está embaraçado naquele erro. A igreja de Pérgamo foi exortada ao arrependimento por não haver condenado o ensino e a prática dos que não se portavam de acordo com a vontade de Deus. Ou seja, eles não cortaram na raiz. Como nós vemos os reis de Judá, os reis de Israel, sempre falavam assim, né? E esse fez o que era reto aos olhos do Senhor, ou esse fez o que era mal aos olhos do Senhor. Por quê? Porque tinham reis que permitiam o culto a outros deuses, a idolatria, e faziam o que desagradava a Deus. Tinha outros já que não, que se voltavam a Deus e faziam com que o povo se voltasse também a Deus. Falavam, puxa, isso que vocês estão fazendo é errado, adorar a esses deuses estranhos, porque o Deus verdadeiro, o Deus que nos tirou lá da terra do Egito, esse é o Deus Todo-Poderoso. Esse é o Deus que nos guardou, que nos protege até os dias de hoje. Logo, quem se assenta à mesa com os escarnecedores geralmente estabelece alianças com eles e, portanto, torna-se quase sempre participante dos mesmos pecados. Mas para evitar sua contaminação, a igreja precisa estar vigilante e em santificação diante de Deus. Esse é o problema, né, que fala lá no Salmo 1, né? Bem-aventurado o homem que não segue o conselho dos ímpios, nem se detém nos caminhos dos pecadores e nem se assenta na roda dos escarnecedores. Por mais que aquela pessoa, eu tenha amizade com ela, mas eu não posso me juntar, me misturar às coisas que ela faz. Porque tem pessoas que querem o quê? Escarnecer. Então a gente não pode se misturar, se juntar com esse tipo de pessoa que vai o quê? Desagradar a Deus. A promessa do Cordeiro. As palavras de Jesus quanto às aflições do mundo, ele fala, no mundo tereis aflições, João 16:33, mas tende bom ânimo porque eu venci o mundo. Fizeram com que os discípulos entendessem o quê? A vida de renúncia que eles precisavam ter. Os discípulos precisavam renunciar a tudo aquilo que eles já viveram para viver somente para Cristo. Então, será que seria fácil para a gente renunciar a tudo? Ele fala, nós não estamos isentos de passar por aflições, por tribulações, mas tem uma coisa, eu venci o mundo. Ele já venceu o mundo por nós. E Deus deixou essa promessa para a igreja que permanecesse em seus propósitos. Ao que vencer, darei de comer do maná escondido e também lhe darei uma pedra branca com um novo nome, que só vai saber aquele que receber. Então olha que promessa maravilhosa. Se eles vencessem isso, se eles se afastassem desses deuses, se eles parassem de idolatrar e seguissem o caminho que o Senhor Jesus estava estabelecendo para eles, para que eles tivessem uma vida abundante, mesmo que passassem por tribulações, mas ele falou, ao que vencer, vai comer do maná escondido e vai receber uma pedra branca com um novo nome. Olha só quantos benefícios tem para aqueles que vencerem, para aqueles que forem fiéis até o fim. Então vale a pena perseverar, vale a pena continuar nessa jornada que nós estamos trilhando, caminhando para o céu de glória. Jesus disse que nós estamos no mundo, mas nós não somos do mundo. Nós somos peregrinos nessa terra. 3.1. O alimento secreto. Uma das promessas feitas à igreja é o quê? Comer do maná escondido. O maná foi o quê? O alimento que o povo de Israel comeu quando estavam peregrinando pelo deserto. E nós vemos que quando Jesus ele veio ao mundo, o que ele falou? Que ele era o pão da vida. Ele falou, os vossos pais comeram desse maná e morreram. Mas eu tenho um pão que aquele que comer, ele nunca mais sentirá fome. Ele era aquele maná no deserto, só que o povo não entendia, porque o povo não tinha esse claro entendimento a respeito das coisas de Deus. Eles conheciam somente a Deus ali superficialmente. Deus conversava com eles, mas não era como nos dias de hoje. Hoje nós temos o Espírito dentro de nós. Hoje nós podemos comunicar com Deus a qualquer momento, através da oração. Naquela época era de tempos em tempos que o Senhor falava com o povo. Em contraste com os manjares idólatras oferecidos pelo mundo, Cristo é o verdadeiro pão de Deus, enviado à humanidade. Então o Filho de Deus, ele é o maná escondido. Então nós vemos que Jesus, ele é esse maná
que está escondido ali, que eles teriam o direito de comer, mas a palavra é bem clara: ao que vencer. Somente aquele que for fiel até o fim, aquele que perseverar até o fim, terá o direito de comer o maná escondido. Ou seja, vai comer do próprio Cristo. Ele é esse maná, esse pão vivo que desceu do céu. Glórias ao seu nome. 3.2, a pedra nominal. Nós vemos que João fala que aquele que vencer também teria direito de receber uma pedra branca com um novo nome. No tribunal romano, existiam duas pedras, uma preta e uma branca. Nesse tribunal, quando a pessoa era absolvida, ela recebia essa pedra branca. Quando ela era condenada, ela recebia uma pedra preta. Nós vemos também que quando existiam os Jogos Olímpicos, os Jogos Romanos, a qual eles tinham durante uma época, o vencedor, ele recebia também uma pedra como uma característica de vencedor, e ele tinha o direito de ser sustentado pelo povo pelo resto da sua vida. Então olha só que maravilhoso o benefício que eles tinham ali, os romanos. Quem disputasse os jogos e vencesse, receberia o direito de ser sustentado pelo povo pelo resto da vida, como está falando aqui na lição. Então, nós também temos esses direitos, mas não direitos terrenos, mas direitos celestiais. Quão glorioso vai ser para aqueles que vencerem, terão esse direito de receber um novo nome. Nós teremos um novo nome. Nós nos alimentaremos desse maná celestial que é o próprio Jesus. Vamos para a conclusão agora. Embora a igreja de Pérgamo possuísse fidelidade ao nome do Senhor sem renunciar à sua fé, ainda havia aqueles que davam ouvidos aos ensinos errôneos que circulavam pelaquela região. Quantos hoje em dia também não são assim, né? Que mesmo conhecendo a palavra, ainda dão ouvidos para outros tipos de ensino, ainda permitem que pessoas venham trazer ensinos que não estão de acordo com a palavra e permitem ouvir esses ensinos. Se não vai beneficiar em nada na nossa vida, para que a gente vai querer ouvir essas coisas, não é verdade? Se a gente já tem a palavra como um manual para as nossas vidas. O Senhor enviou a palavra de exortação para os que precisavam mudar sua conduta e deixou promessas aos que se mantivessem fiéis. Ou seja, ele alertou, porque ali existiam pessoas fiéis, existiam pessoas que andavam de acordo com a palavra de Deus, mas existiam outros que ainda estavam com esses ensinos, ainda estavam idolatrando, ainda estavam permitindo ouvir ensinos de outras doutrinas que não tinham nada a ver com a palavra, mas existiam pessoas fiéis. Então ele estava dando um alerta. Por quê? Porque o Senhor, ele amava aquela igreja também. Se ele não amasse, ele não alertaria. Ele estaria pouco se lixando. Deixa eles querem seguir esse caminho, o problema é deles, mas não. Como o Senhor amava aquela igreja, ele pediu para João escrever essa carta para alertar. Assim como nós nos dias de hoje, o Senhor, ele nos ama. Por isso que ele nos corrige. Por isso que o pai também corrige o seu filho. Por quê? Porque ele ama o seu filho e não quer ver ele caindo no erro. O Senhor também, ele te ama. Ele ama também a mim. Então, por isso que ele enviou hoje em dia também os pastores, os professores, o quê? Para ensinar a não cairmos nos erros, a não errarmos, a não cairmos nesse perigo da idolatria. Nós vemos que o Senhor, ele sempre abominou a idolatria e as falsas doutrinas, e não é diferente nos dias de hoje. Então, que você possa entender que somente a Deus nós devemos adorar, não devemos adorar a nenhum outro tipo de Deus, e também não permitir que nenhum outro tipo de ensino errôneo venha fazer parte da nossa vida. Nenhum tipo de outra doutrina que não seja a de Cristo venha entrar em nosso meio. A carta foi escrita ao anjo da igreja de Pérgamo, mas tanto as exortações como os benefícios que falam o que vencer são para a igreja universal, são para todos nós que formos fiéis e venceram. Amém? Deus abençoe a sua vida, fique esperto e até a próxima.